Olá, doramaníacos! Minha recomendação de hoje é um drama chinês de fantasia cheio de aventuras e romance. Love Game in East Fantasy é uma história que se passa dentro de um jogo, baseado num livro que a protagonista está lendo. Ou será que tudo não passa de um sonho? Então vem comigo entender essa história. Mas antes, já deixa aquele like caprichado para não esquecer depois, hein? Nossa protagonista, Miau Miau, isso mesmo, esse é o nome dela. Ela é fã de um escritor e ao ler seu livro mais recente, não gosta do final. Enquanto escreve uma reclamação na internet, ela é transportada para o jogo inspirado no tal romance. De repente, ela se vê dentro da história no papel de uma vilã secundária. Dentro do jogo, a protagonista principal é uma jovem caçadora de demônios, que tem um interesse romântico com um misterioso caçador, o qual chamarei de Jovem Mestre. O grupo deles é completado com o irmão dela, um personagem meio humano e meio demônio, que logo descobriremos ser nosso protagonista. Apesar de que essa história passou em diversos momentos a sensação de não ter necessariamente um casal principal e um secundário, porque o grupo divide bem as cenas. Mas isso é só uma rápida sensação, porque Miau Miau é nossa protagonista e ela começa a alterar o destino de sua personagem. Afinal, essa fofa não tem como ter nada de mal. E aqui abro um parêntese para dizer que essa atriz combina muito com personagens doces e fofos. Fica muito natural para ela. E apesar de saber que tem gente que custa se acostumar com a voz fina e um pouco infantilizada da atriz, eu convido vocês a assistirem ela em My Journey to You, um drama que ela faz com o lindo Zhang Linyang. Se não me engano, essa história tem até alguns episódios aqui no YouTube. Ela supera todas as expectativas com uma personagem nada fofa. Mas bom, vamos voltar para essa história aqui. As primeiras alterações dela é se tornar amiga da jovem caçadora e juntá-la amorosamente com o jovem mestre, que na trama original, nossa protagonista lembra de querer separá-los. Contudo, quem não acredita nada nessas mudanças e fica bem desconfiado é o meio demônio, nosso protagonista. E isso rende cenas divertidíssimas nos primeiros episódios. Mas a gente sabe que mudar as coisas não costuma dar muito certo. O sistema do jogo começa a tentar impedir que ela modifique as coisas, mas ela continua insistindo. Nessas interferências do sistema, ela acaba recebendo como missão conquistar o protagonista. E nisso ela acaba sendo conquistada também. Nesse momento começa aquele romance bem charmoso, mas nada daquelas cenas excessivas de contato físico. Nem adianta começar esperando isso. Essa história aqui é uma grande aventura, como se você estivesse realmente jogando um jogo de videogame ou no computador, num estilo RPG, várias missões e desafios a serem cumpridos pelos personagens. Dessa forma, o objetivo final do jogo é derrotar a vilã, que é a mulher ressentida, a rainha dos demônios. E essa vilã é um grande mistério, mas o final dela foi bem interessante. Na verdade, todos os personagens que têm alguma ponta de maldade nessa história acabam tendo seu momento de redenção. Ao longo da jornada, eles encontram personagens variados, cada um com uma história única. As alterações da protagonista, no entanto, mudam o enredo original e acabam levando a uma conclusão bem diferente do livro. A jornada, que começa apenas como uma caçada a um demônio nível 9, a tal mulher ressentida, acaba se transformando numa jornada por respostas para todos os personagens. E tudo vai se mostrando interligado, e os últimos episódios trazem momentos intensos de provação para todos os personagens, que precisam escolher entre seus desejos pessoais e o bem comum, aquele típico arco do herói. Portanto, cada episódio foi trazendo novas aventuras e mantendo o ritmo da história dinâmico, e os laços de amizade e amor vão se intensificando, enquanto nossa protagonista vai se esquecendo de que está no jogo. E no final, o roteirista faz uma ligação bem simplificada entre o jogo, baseado na história do livro, e o universo real dos protagonistas. Não posso deixar de comentar do fofíssimo Mini Bambu, uma criança adorável que acrescenta ainda mais leveza e que acaba embarcando junto com os outros 4 personagens nessa jornada de aventura e amor. Também vale a pena mencionar o Marquês, que é um personagem que a gente conhece enquanto os protagonistas estão na capital, e que é colocado ali para causar ciúme no meio demônio. E é bem fofo, porque ele realmente fica com ciúme, e ao mesmo tempo corta o nosso coração ver a carinha dele de triste. Além desse, tem vários outros personagens, e eu comento mais sobre cada um deles lá na resenha do blog. O romance dos protagonistas é irresistível, e a gente fica torcendo muito para eles se encontrarem depois que esse jogo acabar.
Trilha sonora colabora muito para criar os momentos emocionantes e os momentos cômicos também. Sabe aquelas cenas hilárias? Elas são intensificadas com os sons de fundo. E essa história vai chegando ao fim de uma forma que satisfaz. É bonito e sugestivo. Foi uma jornada linda, com ótimas atuações e um enredo leve, algo para se distrair. Então corre lá para maratonar essa história encantadora e envolvente, cheia de aventuras e uma leveza que aquece o coração. Mas antes de ir, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com outros amantes de dorama. Aproveita e comenta se você já assistiu ou se ainda vai assistir. E se já assistiu, me diz o que achou. Confere aqui na descrição os locais onde você consegue assistir. E também aqui na descrição tem um link para o blog, que tem resenha dessa história aqui, de muitas outras, e de um outro dorama parecido com esse e com o mesmo ator. Ah, e se você já é inscrito, confere se o sininho está ativado, para receber as minhas próximas recomendações e resumos de dramas coreanos e chineses. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e habilite o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo. Beijinhos!